Equipe, tudo bem? Aqui Cabral da Segurança e hoje nós vamos falar sobre um assunto que se tornou em voga agora com relação à pandemia, que é a aferição de temperatura por parte dos profissionais de segurança, dos vigilantes e dos vigias. Nós temos primeiro que analisar o seguinte, o CBO, ele diz o seguinte na descrição do cargo de vigilante: os vigilantes vigiam dependências e áreas públicas, etc, etc, zelando pelo cumprimento das leis e regulamentos. Ou seja, se existe um decreto que fala que deve ser aferida a temperatura na entrada dos estabelecimentos, e o decreto é uma lei, o vigilante tem que fazer essa função de aferição de temperatura. No caso dos vigias, já fala na descrição do cargo de vigias, segundo o CBO, que ele tem que controlar o fluxo de pessoas. Então, se você não tem um vigilante, mas você tem um vigia, o vigia ele é responsável pelo controle do fluxo de pessoas. Tá? Sendo responsável pelo controle do fluxo de pessoas, ele tem que fazer a aferição da temperatura dessas pessoas também. O Conselho Federal de Farmácia, ele editou em março de 2020 um documento que se chama Coronavírus, Informações Seguras Baseadas em Evidências. E esse documento, ele traz a maneira correta de fazer a aferição da temperatura. Ele cita, inclusive, esse termômetro aqui, ó. Esse termômetro aqui, como sendo o termômetro modelo do exemplo para poder fazer a aferição da temperatura. E ele indica aqui o seguinte: mova gradativamente o termômetro em direção à testa. Primeiro posicione o termômetro na testa da pessoa até 5 centímetros de distância e mova gradativamente da testa para a têmpora com 5 centímetros de distância. A vantagem desse termômetro aqui é que ele te dá um dispositivo luminoso vermelho caso a temperatura esteja elevada, acima de 37,5 graus, e ele faz um som característico de um bip de alarme. Esse termômetro aqui, ele é um termômetro intermediário. Ele tem essa vantagem em função dos outros. Um outro termômetro muito bom que a gente tem é esse aqui de gatilho aqui, de pistolinha. Porque o tempo de resposta dele é de 0,5 segundos. Então numa fábrica, num shopping center, esse termômetro aqui é o termômetro ideal. Porque a gente evita como se diz, a ocupação excessiva de uma fila por parte dos usuários. De 0,5 em 0,5 segundos eu posso estar fazendo a aferição de temperatura das pessoas. Esse outro tipo de termômetro aqui, ó, esse termômetro aqui, ele já não é muito recomendado para shopping centers e para farmácia e para indústrias no geral, para o comércio no geral, porque ele é um pouco mais lento. Ele é mais recomendável para uso doméstico mesmo. Então nós temos aqui, na minha opinião, esse termômetro aqui é um bom termômetro, tá? É um excelente termômetro, mas para uso doméstico. Ele não te traz um sinal sonoro. Nós temos esse termômetro aqui, que é o termômetro inclusive citado no exemplo do documento publicado pelo Conselho Federal de Farmácia, que é um termômetro que te dá um sinal sonoro e te dá um sinal visual, que a tela fica vermelha caso a temperatura seja elevada acima de 37,5 graus. E nós temos esse termômetro aqui, que é o termômetro de pistola, que ele é o termômetro, na minha opinião, é um termômetro ideal para shopping center, para condomínio, para comércio no geral, tá? Então, nós matamos aqui duas situações. A primeira, a questão do termômetro, e a segunda, a questão da obrigatoriedade do vigilante ou do vigia fazer a aferição dessa temperatura. Na minha opinião, operacionalmente falando, o vigia ou o vigilante não poderia fazer a aferição dessa temperatura. Legalmente falando, ele pode. Legalmente falando, ele deve.
É o que está previsto no regulamento aqui, no CBO, né? Na característica da função dele, que é o controle de fluxo de pessoas e zelar pela legislação em vigor, tá? Mas operacionalmente falando, eu não aconselharia o vigilante ou o vigia a fazer essa aferição de temperatura, porque várias coisas estão acontecendo ao seu redor e ele vai se preocupar apenas em aferir a temperatura daquela pessoa que está à sua frente, tá? No máximo, essa função deveria ser função do brigadista, tá ok? E para finalizar, não vamos acreditar em mensagens de WhatsApp, por exemplo, que estão circulando aí, que esse aferidor de temperatura, ele perfura a glândula pineal da pessoa, fazendo com que a imunidade fisiológica da pessoa seja abaixada, porque o raio ultravioleta penetra na glândula pineal. Não vamos acreditar nessa baboseira de internet não, tá ok? Vamos nos atentar ao que diz o fabricante do termômetro, que manda aferir na testa e se deslocar para a têmpora em 5 centímetros de distância. E vamos acreditar também no Conselho Federal de Farmácia, que publicou esse documento aí, tá ok? Eu espero ter ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.